Glória a Jesus, irmãos podem se sentar. Abram em Isaías 9. Irmãos, amanhã é a véspera do Natal. Se a gente traduzir essa palavra, amanhã é a véspera do nascimento. As pessoas vão falar amanhã assim: Feliz Nascimento. É isso que elas vão falar. Feliz Nascimento para você. Feliz Nascimento para você também. E Feliz Nascimento daqui, Feliz Nascimento de lá. E as pessoas vão beber, e as pessoas vão comer, e as pessoas vão trocar presente. E os lugares vão estar enfeitados de árvores coloridas, bolas coloridas. Vai ter lá uma figura de um senhor barbudo, de roupa vermelha e verde, certo? Que dá presente. E na grande maioria das casas, Jesus não estará lá. O Senhor Jesus não estará lá representado de forma nenhuma, na grande maioria das casas. As pessoas vão comer bastante, as pessoas vão pôr uma boa roupa, algumas pessoas vão se vestir de forma sensual, vão expor os seus corpos, algumas pessoas vão se prostituir, algumas pessoas vão se agredir, se ofender no dia do nascimento. Dia do nascimento. Isso, irmãos, é algo muito triste. Então, não é uma questão de somente de dizer Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não é só isso. É fato, ele não nasceu dia 25 de dezembro. E nem perto disso, né? Nós sabemos que essa data, ela foi escolhida com um propósito, e nem vamos entrar nesse assunto agora, não é o tema da pregação, no dia de hoje. Se as pessoas, imaginem só, se todas as pessoas que creem em Jesus, nesse dia, lembrassem de Jesus, abrissem o Evangelho, lessem um livro, um Evangelho, ou vários capítulos do Evangelho, alguma carta do apóstolo Paulo, se alguma pessoa, nesse período do ano, tivesse algum respeito por Jesus, já teria valido a pena. Ainda que não é dia de Natal, ou perdão, ainda que não é o dia do nascimento de Jesus, não é? Ainda que não seja verdade. Mas se as pessoas lembrassem de Jesus, se as pessoas colocassem a cabeça para pensar nesse dia, já teria valido a pena, não é? Mas infelizmente, irmãos, hoje o que eu vejo, né? Eu saí da minha casa hoje para vir para cá e tinha um carro de som a uns 2 quarteirões, mas parecia que ele estava dentro da minha casa, com a música estourando as janelas, não é? As pessoas não estão nem aí para Jesus, não querem saber de Jesus. E a comemoração qual que é, em teoria? Nascimento de Jesus. Você vê que eles tiraram até o nome, Feliz Natal. Nem o nascimento eles usam. Essa palavra Natal nem se utiliza praticamente na nossa comunicação. As mulheres, quando estão gestantes, usam essa palavra para falar do pré-natal, que é para falar dos exames que vão ser feitos antes do nascimento do bebê que ela está esperando. Mas os irmãos percebem que existe uma escuridão, que Jesus está muito escondido no Natal. Essa festa chamada Natal. E aqui eu quero ler com os irmãos, o Senhor Jesus não nos ensinou a comemorar o aniversário dele, ou o dia do seu nascimento. Não. O Senhor Jesus nos ensinou, sim, a lembrar da sua morte. O Senhor Jesus nos ensinou a partir o pão, a trocar o cálice, reunindo os irmãos, lembrando da sua morte até que ele venha. Isso ele ensinou. Glória a Jesus. E isso nós temos feito. Isso é muito bom, né? E ele diz que quando nós comemos a carne dele e bebemos o sangue dele, estamos nele e ele em nós. Então isso sim é importante. Mas, irmãos, vamos aproveitar e vamos ler um pouco sobre a vinda de Jesus. Então o profeta, aqui em Isaías, capítulo 9, vamos ler o verso 1. Então, irmãos, o profeta, o que é o profeta, né? Ele tem um dom. Esse profeta Isaías foi um profeta que ele até é reconhecido, né? Como um profeta messiânico, porque ele profetizou muito sobre Jesus. Então, ainda que ele tenha, muitas vezes, trazido profecias dos anjos, do Deus desse século, como todos eles fizeram, ele profetizou muito sobre Jesus. E aqui, os irmãos vão ver, né, na leitura, verso 1 diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Essa palavra, envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região e sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentasse, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa.
e como exultam quando se repartem os despojos. Porque, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do teu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, os irmãos percebem, é um texto que está falando do nascimento de Jesus, de quem ele representa, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Jesus. Então os irmãos veem que essa profecia de centenas de anos antes da vinda de Jesus, ela vem trazendo aqui, vem falando do nascimento, vem falando daquele que seria o vencedor de todas as coisas, né? Acabando com a guerra, acabando com as trevas e multiplicando a vida e a salvação. Jesus. Bendito é o nome de Jesus. E aí, irmãos, quando nós vemos esse texto tão maravilhoso assim, nós não vemos o mundo espiritual, né? Talvez a gente não perceba o que isso representou no mundo espiritual. O que isso significou no mundo espiritual. Então, aqui se levantou uma guerra. Nesse momento, uma grande guerra. Agora vamos lá para Apocalipse 12. Então, eu imagino os profetas tendo visões e profetizando sobre Jesus Cristo, e vendo batalhas, e vendo lutas. E o profeta, o que o profeta entendia de graça? Nada. O que o profeta entendia de luz? Nada. Ele não tinha luz. A palavra do Evangelho diz que os profetas falaram muitas vezes de muitas maneiras, né? Deus falou através dos profetas muitas vezes de muitas maneiras. E era como uma pequena luz que ilumina num lugar escuro. Então eles não tinham entendimento do que eles pregavam. Eles viam, tinham visões e descreviam da forma como eles entendiam. O que era o mundo deles? Qual que era o mundo de um judeu? O mundo de um judeu era pegar em armas e matar outras nações. Era defender a sua nação também com armas, batalhas. A vida deles era de violência. Então, por isso que quando a gente lê Isaías, a gente vê a alegria do despojo. O que é o despojo? O despojo é você invadir a terra de alguém, subjugar aquele alguém, matar aquele alguém e ficar com o que é dele. E o medo da morte, quando você vence, você tem um alívio da vitória e ainda a riqueza daquele povo que você venceu. Então a visão, você vê que a visão do profeta ali, ela está contaminada com a cultura deles, com a experiência deles, chamando de Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque vê guerra. Ele estava vendo luta, guerra. Mas que guerra é essa? Porque Jesus nunca nos ensinou a guerrear com essas armas. Os exércitos do céu não são como os exércitos de Jeová. Os exércitos que matavam, roubavam e destruíam. Então aqui em Apocalipse 12, os irmãos, o título aqui é A Mulher e o Dragão. Aqui vai falar de uma revelação que os irmãos vão perceber que tem tudo a ver com a vinda de Jesus. Verso 1, capítulo 12 de Apocalipse, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, quem não entende uma visão como essa, o que ela diz? O que ela fala? Ah, essa mulher, ela tinha poder. Né? Então, quando um católico lê esse texto aqui, ele já fica todo orgulhoso, porque ele fala, ele está falando da Maria, né? Está falando da mãe de Deus, né? E, na verdade, essa mulher foi revestida. Ela foi agraciada. Então, aqui está mostrando a graça que foi derramada sobre ela, né? Verso 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, essa é a visão do profeta aqui. O profeta, né? Que viu, que teve essa visão, ele está descrevendo o que ele viu. E viu-se um sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, coroas, né? Diademas são coroas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas
Irmãos, vamos voltar aqui no verso 3. Esse grande dragão não é um bicho inútil, não é um demônio ralé. Vocês veem que ele é o quê? Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, que são coroas, né? As diademas. Então ele é alguém muito poderoso. Alguém muito poderoso, um senhor, um principado, um poder muito grande, ele se incomodou e ele se levantou contra Jesus que estava nascendo ali, daquela mulher. Então, irmãos, verso 4: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu. Naquele momento? Não. Foi depois, né? Quando que Jesus foi arrebatado para Deus e para o seu trono? Foi depois. Então os irmãos percebem que a mensagem ela está falando de algo que aconteceu de uma forma bem complexa, né? Por exemplo, o dragão ele tinha uma cauda e a cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou elas na terra. Olha que interessante. Então é uma figura, né? Um dragão ele tem uma cauda, ele arrasta as estrelas e lança na terra. Interessante isso, né? Verso 6, irmãos. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram e nem mais o seu lugar se achou. Então ele estava nos céus, o lugar dele era no céu. Era no céu. Mas houve uma batalha e o dragão foi derrotado. O dragão foi lançado na terra. O seu lugar não se achou mais, mas o lugar dele era no céu. Olha que interessante, irmãos. Então a vinda de Jesus é um marco na humanidade. Lembrar da vinda de Jesus não é qualquer coisa. Ah, mas é Natal, então nós vamos comemorar o Natal. Esse Natal que o mundo comemora, ele não significa nada. É um dia de beber, de festejar, de se prostituir. É um dia de escândalo. É um dia de vergonha. É um dia em que Jesus ele não é honrado na grande maioria, em 99,9% das casas, ele nem é lembrado. Jesus não é lembrado. Então nós aprendemos a honrar e lembrar de Jesus todo dia. Nós nem se preocupamos em saber o dia que Jesus nasceu. Jesus vive dentro de nós. O Senhor Jesus, ele venceu e vive dentro de nós. É a nossa vida. Glória a Jesus. Mas lembrar, irmãos, se a gente pegar o texto como nós estamos pegando aqui, e saber que a vinda de Jesus colocou um ponto, não é? Foi um marco que transformou o mundo. O diabo, ele vivia nesse mundo, esse dragão, ele tinha poder sobre o mundo, ele fazia o que ele queria nesse mundo. Ele punha o dedo dele, ele abria a terra, ele fulminava as pessoas. Os homens viam os anjos dele com espada matando, destruindo. Hoje nós temos liberdade para falar abertamente dele, e o nome de Jesus nos protege de todo o mal. Ele não tem poder sobre nós, porque Jesus veio. Porque o nome de Jesus tem poder no céu e na terra. Então, olha que coisa, né, irmãos? Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos lançados com ele. Glória a Jesus. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia. E nós vamos percebendo no Evangelho, né? O Evangelho nos mostra que o diabo nos acusa com a lei dada no Monte Sinai. Interessante isso, né? Como que o diabo usa uma ferramenta? Que ferramenta que é essa? Que o diabo usa para acusar? A lei dada no Monte Sinai. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Bendito é o nome de Jesus. Então, essa profecia do Apocalipse, ela vem depois revelando algo que aconteceu lá atrás. Mas ela é muito importante, porque ela faz com que o cristão ele tenha entendimento e perceba melhor o que aconteceu no mundo espiritual. Esse fato aqui, ó, é narrado aqui por Mateus, né, capítulo 2, verso 1. Vamos ler aí, irmãos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia,
no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos. Opa, estranho isso, não é? Estranho isso. Eles viram a estrela de Jesus no Oriente. Vamos continuar lendo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo. Interessante, irmãos. Então, quer dizer que esses homens magos viram uma estrela e tiveram esse entendimento, né? Ó, verso 1, vamos ler de novo. Ó. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos. Lá no Apocalipse nós lemos que foi quem? O dragão. O dragão, com a sua cauda, lançou as estrelas, terça parte das estrelas. Esses homens, eles vieram enganados. Esses magos, eles foram enganados. O que aconteceu aqui? Esses homens, sem entender o que eles estavam fazendo, eles foram induzidos a mostrar onde nasceu Jesus. E a tentar o rei Herodes. Qual que é o propósito do diabo aqui? Do dragão, a antiga serpente. Qual que é a ideia dele? Despertar o ciúme em Herodes e fazer com que ele mate o menino. Foi exatamente o que aconteceu. Então, as pessoas hoje, o que elas fazem hoje? Elas criam lá no jardim das casas, né? Elas criam ali um ambiente ali para lembrar do nascimento de Jesus e colocam Jesus na manjedoura e colocam ali os animaizinhos e normalmente colocam esses 3 magos. Mas eles foram enviados pelo diabo. Eles foram enviados para apontar onde Jesus tinha nascido. Eles estavam inocentes, mas eles foram induzidos, eles foram usados como ferramenta para dizer onde Jesus estava. Então, o mundo espiritual sabia onde ele estava. Mostrou como uma estrela para eles. Eles foram lá. E foram lá para encontrar Jesus. Mas aí, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, não é isso? Nós lemos isso lá. Houve uma batalha no céu. Eles perderam o poder. Eles foram lançados na terra, né? Vamos ler aqui, ó. Verso 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E toda Jerusalém. Então, quando eles vieram do Oriente e encontraram com Herodes e falaram: onde é que foi que nasceu? Vocês viram a estrela? Nós vimos uma estrela, estamos seguindo uma estrela aí. Que é a estrela que eles põem em cima da árvore de Natal lá, né? Alguns dizem que é essa estrela aí. Não sei se é. Mas, ó, tem uma estrela aí, nós vimos uma estrela. Esse aí é aquele que vai. É o rei dos judeus. Quem foi que contou isso para eles? Então Herodes, como nós vimos lá no Velho Testamento, o Senhor, ele entrava no coração, endurecia os corações e fazia a guerra, né? Então o que ele fez aqui? Endureceu o coração de Herodes e Herodes levantou uma guerra. Só que com astúcia, né? Vai lá. Vocês forem lá, depois você me conta onde ele está. E eles foram, né? É o que está escrito aqui, ó. E congregados, verso 4, todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o... Mentira, né? Então, quando que vocês viram a estrela? Foi tal dia. E ele fez as contas lá. Bom, então essa criança tem tanto tempo de vida, não é isso? Vai lá, tal. Então, com astúcia. Depois você me fala que eu também quero adorar ele. Na verdade, não é isso, né? Eu vou matar ele. Né? A intenção que o diabo, o dragão, pôs no coração de Herodes. Verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então os irmãos imaginam, os magos foram usados para revelar onde Jesus nasceu, para que Herodes fosse lá matar ele. Essa estrela era que estrela, irmãos? Essa estrela está nas cantigas aí, nas músicas de Natal. As pessoas falam dos magos, falam da estrela. Essa estrela era um anjo, alguém que foi lá mostrar para eles, para que Jesus fosse morto.
Verso 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mostrando que eles estavam ali com inocência, né? Verso 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro. Então aqui é aquilo que está escrito lá no livro de Apocalipse, né? Então, aí é o que vai dizer aqui o restante do texto, né? Verso 13, ó. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. E então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não. Então Herodes mandou matar todas as crianças da região de Belém, com essa idade, para que no meio dessas crianças aí tivesse Jesus. Porém o anjo já tinha avisado, e José, com Maria e o menino fugiram para o Egito. E aí isso me faz lembrar, né, irmãos, que o povo de Israel, como está escrito em Lamentações de Jeremias, né, as próprias mães comeram os filhos na fome que eles passaram, né? O próprio Senhor endurecia o coração do povo e mandava eles invadirem as terras e matarem até as crianças de peito. Então aqui nós vemos a ação do diabo matando crianças. Então os irmãos percebem, né? O mundo espiritual como é terrível. Como ele mexe nas autoridades, ele mexe nas pessoas, ele traz confusão, ele traz briga, ele traz morte, ele traz destruição. E o Senhor Jesus, desde bebezinho, foi submetido a lutas e guerras, a perseguição. Ele sempre foi perseguido. E assim é a vida de todo cristão. Então, se hoje nós estamos falando aqui do nascimento de Jesus, nós temos que lembrar o quanto nós batalhamos, a nossa guerra, a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, é contra potestades. O príncipe das trevas deste século, como diz a palavra. O grande dragão, ele perdeu o poder, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o lugar dele no céu, mas ele está aqui, nesse mundo. E nós batalhamos e nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Não podemos batalhar contra pessoas. Não podemos ser atingidos por dardos do maligno, nos colocando em contendas, em lutas. Quem faz isso é o diabo, não é Deus que faz isso. Então, ele trabalha assim, ele trabalha na mentira, ele trabalha na contenda, ele trabalha no conchavo, ele trabalha na surdina. E nós temos que ser atentos, né? E sermos da verdade. Jesus nasceu. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus nos manda lembrar do quê, irmãos? Da sua morte. Glória a Jesus, porque foi a morte de Jesus, não é, naquela cruz, que trouxe vida e salvação. É o poder da sua palavra, da sua pregação, do seu evangelho, que nos ensina todas as coisas, né? Que é o poder de Deus para a salvação. Mas a consumação da obra é que nos dá a vida, né, irmãos? Glórias a Jesus. Então vamos agradecer, irmãos, por Jesus,